Fala vizinhança, beleza? Bem-vindos ao nosso canal. Se você está passando por aqui, ainda não é inscrito, te convido, vem fazer parte dessa vizinhança. Estamos rumo aos 600 inscritos, 600 vizinhos aí, né? Já passamos aí dos 520 inscritos no nosso canal. Gente, obrigado a quem já faz parte do nosso canal também. Deixe seu like, ative o sininho, compartilha, fortalece o nosso canal. Bom, vou mostrar aqui rapidamente minha carteira de ações, fundos imobiliários, REITs, ETFs, enfim. Tentar ser bem direto, bem dinâmico aqui. Bom, aqui para ainda quem não conhece, eu estou usando a plataforma Investidor 10, tá? Não é a versão Pro, ok? Não é a versão Pro, porque a versão Pro é paga, tá? Então, assim, eu gostei dessa plataforma Investidor 10, porque é uma forma de você organizar os seus investimentos, né? Então, a galera usava planilha aí. Eu já cheguei agora nessa nova era de investimento, e aí tem o site Investidor 10, tem outros sites aí também bem interessantes, ok? Então, eu invisto desde setembro, vou puxar por 5 anos aqui, desde setembro de 2023, quase ali, né? Então, tá aqui, ó, os meus primeiros aportes, setembro de 23. E vamos ao que interessa. Então, eu tenho aqui, por enquanto, 42.400 aplicado aí mais ou menos. Meu saldo hoje está em 40.667. Minha variação está negativa em 4,20, mas a minha rentabilidade está em 20,34, ok? Então, para um ano e meio, né, vamos dizer assim, e é um ano e meio, né, são 18 meses aí, então a rentabilidade está bem interessante, está dando mais de 1% ao mês nesse período aí de acumulação. Vamos para o proventos, que eu sei que a galera, o que importa no final é o provento, porque a gente gosta de um provento também, para quem quer viver de renda, tá? Então é o que nos importa aí para quem quer viver de renda e está se preparando para isso. Então aqui tem o histórico, gente, tá? De quando eu comecei a receber lá em setembro, comecei com os fundos imobiliários ali e tal. E aí, agora nesse último ano, ó, no ano passado, eu recebi 2.000 aí em recebíveis, né, em dividendos, tanto ações como fundos imobiliários. E agora esse ano já começou melhor também, né? Então, olha aqui, janeiro recebi na fase 145, fevereiro 198, em março, mês passado, R$344. Esse mês, por enquanto, eu estou em 180, já vou mostrar para vocês isso aqui também, ok? Teve algumas ações que eu não esperava e eu vou mostrar para vocês que eu não esperava que eu receber agora e vou receber. E esses aqui, para quem não sabe, é dividendos de ações que você já tem e já está programado para você receber nesses meses, porque tinha Datacom ou tem a Datacom que ainda não aconteceu de algumas ações que vão pagar nesses meses. Então, o que eu achei legal também do site Investidor 10 é que ele já te mostra essa programação futura, tá? Então, maio não chegou, mas eu já tenho R$126 para receber de dividendo de ações. Aqui não está os fundos imobiliários, aqui é só das ações, beleza? Ótimo. Agora eu vou por aqui, ó, futuros. Aí vocês vão entender mais o que eu estou falando. Então, tá vendo? Ó, sumiu todos eles lá, dia 24. O de janeiro até março já sumiu desse ano, porque eu já recebi. E agora em abril, eu tenho ainda para receber 167, mas abril só começou. Então, eu tenho uns fundos imobiliários meu ainda que não chegou a Datacom deles. Mas, quem que me surpreendeu agora, né, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. Os fundos imobiliários que eu tenho que já vão me pagar agora em abril, que já foi a Datacom deles, lá em 31/3, né? Foram esses aqui, tá? Então, esses 4 fundos imobiliários aqui, então, eles vão me pagar aí dias 11, 14 e 15, tá? Quem que me surpreendeu para esse mês que eu não estava esperando das ações, dividendos, foi a Kepler 3, tá? Então, a Kepler, o dia que ela fez uma Datacom foi no dia 31. Inclusive, essa ação está até caindo na minha carteira. E é uma ação de agronegócio, ó, e ela está pagando aí 41 centavos por ações, tá? Então, vou receber lá no dia 16/4 já 40 centavos por ações. Eu tenho 164 ações dela, então ficou bem interessante o valor aí a receber. Tem também a Copasa, né, que eu já estava comprado,
também é outra ação que eu gosto da minha carteira, que vai estar pagando aí 48 centavos por cada ação. Então é bom ficar com o olho no peixe, outro no gato, que eu falo para vocês. Agora, aquele dividendo que vocês viram que é futuro, que é do mês que vem, né? Vou repetir para vocês, ó, que vai receber em maio já, são duas ações minhas. Quais são? Quem tiver comprado BRAP, né? É que eu tenho a BRAP 4. Até o dia 25 agora de abril, já vai receber os dividendos das ações no dia 15 de maio, tá? Então você tem que estar comprado as ações, tem que dormir com ela na sua carteira no dia 25 do 4 para você ter direito de receber 92 centavos por cada ação da BRAP, tá? E Petrobras também, agora no dia 16. Então, quem tiver ações da Petrobras e dormir com essas ações da carteira do dia 16 para o dia 17, ele já vai ter direito de receber lá no dia 20 do 5, 0,35 centavos por cada ações da Petrobras, tá? Então, é isso que eu tenho mostrado para vocês aí também. E aqui também tem, ó, a Petro, tá vendo, gente, ó? Então, a Petro tá aqui, então ela vai pagar 35 e aqui também, ó, tá vendo, ó? Aí, ó, ela tá mostrando aqui dois dividendos da Petro. Então, ela tem 35 mais 35, ou seja, 70 centavos por cada ação da Petrobras. Beleza? Então, eu queria mostrar aqui para vocês exatamente isso, como é que está o andamento da minha carteira. Agora, eu vou voltar lá para vocês verem as ações que eu tenho, tá? Essa tá a situação na minha carteira das ações, nas opções das ações, ó. Petrobras está caindo, a BRAP, né, ó, tá negativa, ainda que vai pagar dividendos aí. A BRAP está caindo, inclusive, por causa da Vale, né, gente? Então, por causa de todas essas tarifas aí que o Trump lançou e tudo mais, a BRAP ela tem 90% 90% dela é Vale, né? Ação investida na Vale. Então, por isso que também o mercado está caindo, e Petrobras Petróleo, enfim, mas o momento melhor para você comprar é quando está negativo. Eu acho interessante aproveitar o momento, porque o dólar, com todo esse tarifário aí, e a nossa Selic em 14, pode ser, inclusive, vai para 15%, então as ações e fundos imobiliários elas estão caindo, só que estão e não estão. Por que estão e não estão? Porque os caras lá fora, os Estados Unidos vai começar a baixar os juros dele lá, tá? E aí o que acontece? O cara vai olhar para o Brasil e falar, meu, o Brasil está pagando aí 15% ao ano, eu vou para o Brasil, né? Aí olha para as ações do Brasil, estão derretendo, tá? Inclusive, tem um medidor aí de dinheiro investido do exterior no Brasil, tá? E está entrando bilhões em ações aí, né? Então, como eu sempre falo, até nas análises das cripto, eu prefiro estar dentro do que estar fora, tá, gente? Então, para quem é investidor aí, o melhor horário, a melhor época de comprar é quando está barato, né? Quando está caindo, é hora de você comprar o ativo mais barato, ok? Então, quem está positivo na minha carteira hoje é o Banco do Brasil, tá? E a Vale de 3, também 6% aí positiva. A Kepler, que nem eu falei para vocês, ó, tá negativo na minha carteira, quase 18%, mas me surpreendeu pagando dividendos este mês. Aqui são os FIIs que eu tenho, tá? Então, vocês viram lá que só 4 FIIs que já deu a Datacom deles. Eu tenho 11 FIIs. Então, eu tenho aí mais 7 FIIs, né? 7 fundos imobiliários para me pagarem dividendos este mês ainda de abril. Então, não está naquela conta lá dos 180, né? Vou até voltar lá para refrescar a memória. Isso, desses 180 ainda tem mais, tá? Então acredito que pode chegar perto dos 300 aí, ok? 300 e alguma coisa nesse mês aí que eu vou receber de dividendos. Voltando aqui para os fundos imobiliários, então esses são os fundos imobiliários que eu tenho na recomendação de compra para ninguém também. Eu tinha vendido alguns, né? Então, ó, fundo imobiliário de papel, ó, como é que tá? Deixa eu só organizar aqui para vocês entenderem. Não queria que esse vídeo ficasse tão extenso. Então, eu tenho um fundo imobiliário de infraestrutura, um híbrido, logística eu tô com 2, shopping eu tô com 2, e eu coloquei 5 de papéis aqui na minha carteira. 3 dos meus fundos de papéis estão bem positivos, 2 estão negativos, que é o BTCI 11, que eu comprei ele alto, quando estava caindo, fui fazendo um preço médio, diminuindo meu preço médio, tá? Não comprei mais dele porque eu estou muito investido nele. E esses
fundos imobiliários aqui eu comprei agora na outra semana, né? Então, ainda está tranquilo esses dois aqui. Mas estão pagando dividendos também bem interessantes. Aí tá, então essa é a minha carteira hoje. Não sei se eu vou manter assim futuramente dos fundos imobiliários. Eu confesso que eu queria pôr mais fundos de logística. Bom, ETF está desta forma aqui também. São dois ETFs americanos que pagam dividendos. Aqui os meus rates, né? Então ficou bem feio, como eu falei para vocês, a Nasdaq, S&P 500 tombando 6%, não tinha como isso aqui continuar negativo, né? E aí desabou os meus investimentos em dólar, tá, cara? Isso aqui é em dólar que eu coloquei lá nos Estados Unidos, comprei em dólar para ganhar não só na valorização dos ativos, dividendos, mas também na valorização do dólar. E aqui uma ação também que eu comprei dos Estados Unidos está bem feio, né? 40% aí caindo do meu investimento nessa ação. E aqui o meu LCI, que eu tenho a 97% do CDI, que vence também agora por esses dias aí, tá? Tá quase no finalzinho, quase um ano, tá me rendendo aí por enquanto 10,54%. Então, tá bem interessante, vamos ver como vai ser no final dos 12 meses, aí, porque esse investimento é de um ano, livre de imposto de renda, tá, gente? Então, LCI bem interessante aí que eu peguei, mas hoje já não tem mais com essa LCI, com a taxa Selic, 14, você tá achando só os LCI, LCA a 92% do CDI, tá? Então aqui taxa bem interessante aí na reta final, vai subir mais um pouquinho aí, vamos ver se a gente alcança pelo menos no mínimo 1% aí, né? Tá bom? Gente, essa é a minha carteira, queria mostrar para vocês exatamente isso, falar dos dividendos que me surpreenderam já para esse mês, tá? Ainda que negativo, estou contente porque eu me esforcei, tenho me esforçado para juntar uma grana e investir, então assim, vale todo o esforço, tá bom? Então não desistam, ok? Aqui eu vou investindo de pouquinho em pouquinho. Fala aí também, comente se você tem algum desses fundos imobiliários. Eu queria chamar a atenção, só para encerrar, o vídeo já está longo, mas eu queria só falar de um fundo imobiliário aqui, que é o de shopping, tá, galera? Eu estava vendo algumas informações aí do fundo, e ele saiu, ele é um fundo que ele está alto o valor dele, né? Veja aqui, eu paguei 222 lá, meu preço médio, só que ele está em 190. E aí, ó, tanto que está negativo 14, quase 15% da minha carteira, né, de desvalorização. Mas o que eu quero focar aqui é que eles têm uma proposta para ele dividir para 10 esse valor aqui, tá? Então, por exemplo, eu que tenho 9, né, eu vou ter 90 cotas desse fundo e em vez de 190 vai estar R$19. Por quê? Porque eles estão vendo que, por causa do preço, parou de ter grandes investimentos nesse fundo. E se nós puxarmos aqui, é um fundo de logística, né, bem antigo, inclusive, e o valor dele está em 2,78 bilhões. Então, ele é um fundo bom, ele estacionou, a taxa dele é pequena, mas ele está parado porque ele está perdendo, porque tem muito, se a gente for olhar aqui, ó, fundo de papel, ó, a R$9, quase R$10, ó, tem fundo de 70, 80, então, às vezes o cara... às vezes a gente olha também, às vezes não dá para comprar, você quer comprar uma cota até do HGBS 11, mas é 190. Às vezes o cara não tem o 190. Aí ele vai para quê? Para cotas de outros fundos, que nem eu tenho o XLM, ó, R$100, né? Então o cara vai assim, pô, em vez de eu tentar comprar duas dessa daqui, uma dessa aqui que eu não consigo, eu vou comprar uma do XLM, sei lá, né, e compro uma de papel, uma de logística, enfim. O cara vai para cotas que dê para ele comprar um pouco mais também, né? Então, tem isso também. E aí vai dificultando, né, a compra. Então, não foi aprovado ainda, mas está entrando para o HGBS 11 ser dividido em 10, né? E aí, lógico, como aqui eu tenho 9 cotas deles, iria para 90 cotas e o valor de 190 iria para 19. Beleza? Era isso que eu queria falar para vocês. Fiquem atentos aí, comentem se você tem algum desses fundos imobiliários, ações também que vocês acharam da minha carteira. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho. Um forte abraço. Valeu!